Oi, galerinha da Prof. Carol, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aulinha de português. E hoje o nosso tema será sobre estrutura das sílabas novamente, mas uma estrutura diferente. Lembrando que estamos administrando as atividades da melhor maneira possível. Então vamos lá? A gente vai falar primeiro sobre o R no final da sílaba. Por exemplo, a palavra sorvete. O sor tem a letra R no final da sílaba. Por exemplo, a palavra torneira. Torneira. O tor também tem a letra R no final da sílaba. Por exemplo, a palavra barco. Barco. O bar também tem a letra R no final das sílabas. Quando a gente vai fazer a separação dessas sílabas, a gente não pode deixar a letra R sozinha, né? Porque a letra R é uma consoante e ela tem que ficar junto com as vogais, junto com algumas vogais. Por exemplo, o sorvete. O sor, né? Que é a sílaba que tá a letra R no final. A letra O está acompanhando. A letra O é uma vogal, ela está acompanhando a letra R. Então, a gente não pode fazer uma separação de deixar o R sozinho. Bom, e fazer a separação das sílabas vocês já sabem, né? É só tomar o cuidado para não deixar o R sozinho. Ah, mas Prof. Carol, e se eu quiser deixar o R junto com o V? Vocês acham que dá certo se a gente fizer sorvete? Eu acho que essa separação não é certa. Por que não é certa? Porque o R vai ficar junto com o V. Eles vão ficar juntos e eles brigam. Não dá certo. Então, ele tem que ficar acompanhado de uma vogal. Depois da vogal tem que ter a consoante, que é o R no caso. Se a gente fizer consoante, não dá certo essa separação, essa estrutura silábica. Tem que ser ou consoante e vogal, consoante, ou vogal e consoante, ou consoante e vogal. A gente não pode deixar consoante e consoante, entendeu? Sempre tem que ter uma vogal separando as consoantes. E o mesmo acontece também com a letrinha Z. A letrinha Z também se encontra no fim da sílaba, né? Então, a gente sempre também tem que tomar cuidado para não deixar a letra Z sozinha. A gente sempre tem que deixar junto com uma vogal, né? Por exemplo, a palavra capuz. Capuz. O Z está acompanhado do U e do P. Então, ele não está sozinho. Esse é o mesmo cuidado também que vocês têm que ter com a letra Z e com a letra R. Não deixar eles sozinhos. Eles sempre acompanhados de uma vogal, ou de uma vogal, ou de uma consoante, uma vogal, mas sempre tem que ter a vogal na nossa estrutura das sílabas que a gente vai fazer. A separação das sílabas tem que sempre ter uma vogal junto com essa consoante. E agora nós vamos para as atividades, né? Lá na página 80, aqui embaixo, vocês já tem algumas palavrinhas para vocês separarem. Ou vocês vão observar os desenhos, né? E separar as sílabas das palavras nos quadrinhos. Então, já tem ali os quadrinhos, por exemplo, a palavra sorvete, né? Tem o desenho, vocês vão ter que fazer a separação. Sorvete. Então, vocês vão fazer a separação certinha dos quadrados, lembrando, sempre uma consoante e uma vogal, ou uma vogal e uma consoante, ou uma vogal sozinha, ou a consoante, a vogal e a consoante. Tudo bem? Nunca uma consoante sozinha. Lá na página 81, vocês vão ter que ler o cartaz e ler esse cartaz a seguir e fazer o que se pede. Letra A. O que está sendo divulgado neste cartaz? Vocês vão ler o cartaz e observar o que está sendo divulgado. Na letra B, vocês vão ter que separar as sílabas das palavras da tabela. Depois, vocês vão circular as palavras que apresentam a letra R no final de alguma sílaba. Então, vocês vão fazer a separação de vacinação, de turma, leve, menores e caderneta. Depois de fazer a separação, vocês vão circular as palavras que apresentam a letra R no final de alguma sílaba. Virando a página, vocês têm um caça-palavras na página 82, um caça-palavras.
Com o auxílio do quadro, vocês vão encontrar no diagrama 9 palavras que apresentam a letra R no final da sílaba. Então, ali já tem as palavrinhas que vocês têm que procurar e vocês vão procurar neste caça-palavras. Agora, nós vamos lá para a página 98. A gente vai pular um monte de páginas aqui, porque essa a Prof. Carol vai explicar na videoaula de amanhã, tá? E vocês vão para as estruturas das sílabas com a letra Z. Na número 3 da página 98, vocês vão ter que reler essa página aqui, ó. Vocês vão ter que reler este comentário do leitor e depois fazer o que se pede. Então, o comentário diz assim: fico feliz e desejo que esses tigres vivam muito. Há 40 anos havia 40 mil tigres no mundo. Infelizmente, hoje são menos de 3 mil, com risco de extinção. Muitas pessoas tentam reverter este quadro, mas poucos investem. Letra A. Identifique no comentário as palavras que apresentam a letra Z. Depois, copie abaixo com letra cursiva. Então, vocês vão lá no quadro e ver qual palavras que apresentam a letra Z. Na letra B, vocês vão ter que separar as sílabas dessas palavras. Então, as palavrinhas que vocês copiaram ali em cima são 2 palavrinhas só. E depois, na de baixo, vocês vão fazer a separação dessas 2 palavras. Na número 4, aqui, ó, vocês vão ter que separar as palavras em sílabas e letras. Veja o exemplo. Primeiro é a palavra infeliz. Ele fez a separação das sílabas. E depois, embaixo da separação das sílabas, ele separou letra por letra. Uma letra em cada quadradinho. Então, primeiro vocês vão fazer a separação das sílabas. Por exemplo, infeliz. Infeliz. Depois eu vou colocar uma letra em cada quadradinho ali embaixo da palavra infeliz, tá? E tem 4 palavras para vocês fazerem. Capuz, atriz, surdez e voz, tá? Voz é uma sílaba que não dá para se separar. É uma palavra que não dá para separar. Como é que a gente vai fazer para separar voz? Voz. Não dá para separar. Então, ela é uma sílaba só. Porque se eu fazer a separação dessa sílaba voz, vai ficar uma consoante sozinha. E a consoante não pode ficar sozinha. Por isso, voz é uma sílaba só. Certo? Bom, agora a gente vai falar também do sentido das palavras. Vocês já sabem que sinônimo é sentido similar, né? Por exemplo, o sinônimo de bonito é belo, é lindo. E o antônimo é oposto. Então, o antônimo de bonito é feio, certo? Mas existe também algumas maneiras de se escrever os antônimos de algumas palavras. É acrescentando o in no início delas. Por exemplo, o exemplo de feliz. Se você não é uma pessoa feliz, você é uma pessoa infeliz. Então, existem essas maneiras de se escrever os antônimos, que são totalmente outra palavra, como, por exemplo, o antônimo de, né, como a Prof. Carol falou, de bonito ser feio. E também tem a opção da gente colocar em algumas palavras o in, né? De infeliz, de imprevisto e assim por diante. Agora a gente tem as atividades para estar realizando na página 96 sobre acrescentar o in e fazer o antônimo da palavra. Por exemplo, a número 1, vocês vão ter que escrever os antônimos, inserindo o in no início da palavra. Letra A, por exemplo, tem fiel. Se você não é fiel, você é infiel. Paciente. Se você não é paciente, você é impaciente. E assim por diante. Então, vocês têm as outras letrinhas ali para vocês escreverem os antônimos acrescentando o in nas palavras. Depois, a número 2, aqui, tem um caça-palavras, onde vocês vão ter que encontrar o antônimo das palavras indicadas no quadro. Então, tem as palavras no quadro e vocês vão encontrar os antônimos. Então, por exemplo, popular. Mas, Prof. Carol, não tô achando popular. Porque vai estar impopular, certo? Nesse caça-palavras, terão palavras com o in na frente, como, por exemplo, o popular
e o impopular, mas tem palavras também sem o acréscimo do in. Por exemplo, o antônimo de entrar. Não existe a palavra em entrar, certo? Então, o antônimo de entrar vai ser sair. Então, vai ter antônimos com o uso do in e sem o uso do in no início da palavra, tá bom? O ponto de chegada não tem necessidade de estar realizando essa vez, tá bom? Então, a nossa aulinha chegou ao fim. Um super beijo da Prof. Carol. Eu espero que vocês tenham entendido que a consoante não fica sozinho, ela só fica acompanhada de uma vogal e as diferentes estruturas das sílabas com a letra Z e com a letra R. Um beijo e até amanhã. Amanhã é uma atividade bem legal. Se preparem para a nossa aula de amanhã. Tchau, tchau. Um beijo.